Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai conhecer um método para encontrar soluções de equações não homogêneas e o método que a gente vai ver hoje chama método dos coeficientes a determinar. Aqui a gente tem uma equação não homogênea, ela está escrita na sua forma geral, y duas linhas, mais p de t, y linha, mais q de t, y igual a g de t, em que p, q e g são funções contínuas em um intervalo aberto i. Para essa equação, a gente associa a equação y duas linhas, mais p de t, y linha, mais q de t, y igual a zero, que é o que a gente chama de equação homogênea associada à nossa equação original, que é a equação não homogênea. Então, o que a gente fez aqui foi apenas substituir a função g de t pela função constante igual a zero. O nosso objetivo hoje é encontrar a solução geral da equação não homogênea. Mas a gente vai ver que para isso a gente vai utilizar informações da sua equação homogênea associada. Para começar, aqui a gente tem o nosso primeiro resultado de hoje, o teorema 1, e ele diz o seguinte: se Z1 e Z2 são soluções da equação não homogênea, essa equação que está aparecendo aqui, então a diferença Z1 menos Z2 é solução da equação homogênea associada, essa equação que está aparecendo logo aqui abaixo. Além disso, se y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea, então a diferença z1 menos z2 pode ser escrita como uma combinação linear entre y1 e y2. A demonstração desse resultado, a gente vai fazer uma demonstração bem simples. Aqui, para começar, eu coloquei o que a gente tem por hipótese. Bom, por hipótese, Z1 e Z2 são soluções da equação não homogênea. E com isso, a gente vai verificar o que acontece com a diferença, Z1 menos Z2. Então, aqui embaixo, eu estou calculando a derivada de ordem 2 de Z1 menos Z2, mais P de T, que multiplica a derivada de ordem 1 de Z1 menos Z2, mais Q de T, que multiplica a diferença, Z1 menos Z2. Então, abrindo esses termos, calculando essas derivadas, aqui na próxima linha, a gente obtém a diferença entre duas expressões. Na primeira expressão, que é essa que está aqui, a gente observa que ela é exatamente igual a g de t, porque Z1 é a solução da nossa equação não homogênea. E a segunda expressão, essa daqui, a gente vê que ela também é igual a g de t, porque Z2 é a solução da mesma equação não homogênea. Então, no final das contas, a gente obtém g de t menos g de t, que é igual a zero. Ou seja, Z1 menos Z2 é a solução da equação homogênea associada à nossa equação não homogênea. E aí, se além disso a gente tiver que y1 e y2 são soluções fundamentais da equação homogênea, e já que Z1 menos Z2 é solução da equação homogênea, então Z1 menos Z2 pode ser escrita como combinação linear entre y1 e y2, que é o que está dizendo a segunda parte do nosso resultado. Com isso, a gente termina a demonstração desse teorema. Aqui a gente tem mais um resultado, o teorema 2, e esse teorema, ele caracteriza para a gente a solução geral, dessa equação não homogênea aqui. Bom, o que ele está dizendo? A solução geral da equação não homogênea, y duas linhas, mais p de t, y linha, mais q de t, y igual a g de t, pode ser escrita na forma C1y1 mais C2y2 mais y de t, em que y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções para a equação homogênea associada, C1 e C2 são constantes arbitrárias e y é uma solução particular da equação não homogênea. Então, resumindo, o que esse teorema está dizendo? Para construir a solução geral dessa equação não homogênea, basta a gente conhecer uma solução particular dela e conhecer a solução geral da sua equação homogênea associada. Então, a demonstração desse teorema a gente também vai fazer, também é uma demonstração simples. Aqui, para começar, eu coloquei tudo que a gente tem de hipótese, Por hipótese, a gente conhece uma solução particular
da equação não homogênea. Então, aqui a gente está chamando de y de t, né? A solução particular da nossa equação não homogênea. E a gente também conhece a solução geral da equação homogênea associada. Então, a gente vai chamar de y1, né? A gente está chamando de y1 e y2 as soluções fundamentais da equação homogênea associada. O que a gente vai fazer? Dado φ uma solução qualquer da nossa equação não homogênea, a gente vai tentar encontrar uma cara, né, para essa solução. Bom, o que a gente pode dizer? Por hipótese, né, a gente conhece y, que é uma solução particular, e φ é uma solução qualquer. Pelo teorema 1, o teorema que a gente acabou de ver, a diferença, φ menos y, é uma solução da equação homogênea associada, essa daqui. Bom, mas se ela é solução da equação homogênea associada, e y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções dessa equação, então quer dizer que a diferença, φ menos y, pode ser escrita como uma combinação linear, né, de y1 e y2. Existem constantes, C1 e C2, tais que φ menos y é C1 e y1 mais C2 e y2, ou seja, φ é igual a C1 e y1 mais C2 e y2 mais y. O que a gente mostrou, né? Dada φ uma solução qualquer da nossa equação não homogênea, ela tem essa carinha aqui. Então, com isso, a gente consegue caracterizar, voltando aqui no enunciado, né? Essa família de funções que está aparecendo aqui, na verdade, caracterizam todas as soluções da nossa equação não homogênea. Então, aqui a gente tem a solução geral da nossa equação não homogênea. Agora, a gente vai conhecer o método dos coeficientes a determinar. Bom, a gente viu, né, que para montar a solução geral de uma equação não homogênea, em particular, a gente precisa conhecer uma solução particular dela, né? Como que a gente faz, né, para encontrar, então, uma solução particular de uma determinada equação não homogênea? Bom, então aqui a gente tem, né, a nossa equação não homogênea na sua forma geral. Como que funciona esse método dos coeficientes a determinar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para essa equação e a gente vai tentar construir uma solução. Como que é feita a construção dessa solução? A gente vai olhar para esse termo aqui, para o g de t. A gente vai olhar para a carinha do g de t e tentar construir uma solução. Essa solução, a princípio, a gente vai construir ela mais ou menos com uma cara parecida com o g de t. Bom, enfim, para ficar claro como funciona esse método, eu vou fazer aqui alguns exemplos e aí a gente vai entendendo como que ele funciona. Nesse primeiro exemplo, a gente vai tentar encontrar uma solução particular da equação y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 3e elevado a 2t. A gente vai olhar então aqui, né, para o nosso termo independente, para 3e elevado a 2t, né, que está fazendo o papel da nossa função g de t, e baseado nessa expressão, a gente vai tentar construir uma solução para a nossa equação diferencial. Então, a gente vai supor, né, olhando para essa expressão, a gente vai supor que a nossa equação possui uma solução da forma a e elevado a 2t. E aí, a gente vai tentar encontrar o valor exato desse a, né, para que essa função seja, de fato, solução da nossa equação diferencial. Na verdade, a gente nem sabe se esse a existe, tá? Então, a gente vai... É um chute de solução que a gente está dando. A gente tem que ver se isso faz sentido. Bom, então vamos lá. A gente está, então, né, tentando construir a nossa solução, supondo que a nossa equação, né, tem uma solução com essa carinha aqui. Vamos pegar essa função que a gente construiu, substituir na nossa equação diferencial. Isso vai gerar uma nova equação. Dessa nova equação deve sair alguma condição para essa constante a, para que essa função, né, a elevado a 2t, seja a solução da nossa equação.
ou vai acontecer isso, ou em algum momento a gente vai chegar em alguma coisa inconsistente que não faça sentido, e aí a gente vai concluir que o nosso chute não é bom, né? Que a nossa equação diferencial não tem nenhuma solução com essa cara. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Substituindo essa função na equação diferencial. Bom, como eu vou substituir, né, na equação, então eu já deixei anotado aqui, né, a função que a gente construiu, a derivada de ordem 1, a derivada de ordem 2. Substituindo, né, na nossa equação, a gente obtém a equação 4a menos 6a menos 4a, que multiplica e elevado a 2t, que é igual a 3e elevado a 2t. Ou seja, menos 6a e elevado a 2t é igual a 3e elevado a 2t. Isso implica que a é igual a menos meio, ou seja, a função menos meio e elevado a 2t, ela é uma solução da nossa equação diferencial. A gente encontrou, então, uma solução particular. Então, o nosso chute foi bom. A gente estava supondo que a nossa equação tinha uma solução da forma a elevado a 2t, e realmente ela tinha. Ela tem, né, menos meio e elevado a 2t. Então, deu certo esse exemplo. Aqui, o exemplo, ele não pedia a solução geral da equação, ele estava pedindo só uma solução particular, né? Mas vamos tentar montar a solução geral baseado, né, nos teoremas que a gente viu na aula de hoje. Para encontrar a solução geral, né, dessa equação, o que a gente precisa? A gente precisa da solução geral da equação homogênea associada. Então, é essa parcela que eu coloquei aqui. A solução geral da equação homogênea associada é fácil de encontrar, né? Porque a gente vai ter uma equação homogênea com coeficientes constantes. Tá? Então, aqui tem a gente tem a solução geral da homogênea, mais uma solução particular da equação não homogênea, que foi a função, a solução que a gente acabou de encontrar. A gente pode usar ela mesmo, menos meio e elevado a 2t. Então, aqui a gente tem a solução geral da nossa equação não homogênea. Vamos para mais um exemplo. Aqui, a gente vai tentar encontrar uma solução particular da equação y duas linhas, menos 3y' menos 4y igual a 2 seno de t. Então, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse termo aqui, né, 2 seno de t, que é o que está fazendo o papel, né, da função g de t, e baseado na expressão desse termo, a gente vai tentar construir uma solução. Então, a princípio, vamos supor que a nossa equação possui uma solução da forma a seno de t. E aí, a gente vai tentar verificar, né, se isso realmente é verdade, né? Será que existe um a de forma que a seno de t é a solução? Se existe, qual que é o valor de a? Então, é isso que a gente vai tentar descobrir. Como que a gente descobre isso? Bom, a gente vai pegar, né, essa função que a gente construiu aqui e substituir na equação e vamos ver o que acontece. Bom, substituindo na equação, eu já coloquei aqui, eu omiti todos os cálculos e já coloquei direto a equação resultante. A gente chega nessa equação aqui de baixo. 2 mais 5a, que multiplica seno de t, mais 3a, que multiplica cosseno de t, igual a zero. Como seno e cosseno, seno de t e cosseno de t são linearmente independentes, a única possibilidade aqui nessa equação é que os coeficientes, né, que acompanham seno de t e cosseno de t sejam iguais a zero. Então, 2 mais 5a tem que ser igual a zero e 3a também tem que ser igual a zero. O que aconteceu aqui? A gente tem a condição para o a é que ele satisfaça essas duas equações. Mas são duas equações inconsistentes, né? A gente não consegue um valor de a que satisfaça simultaneamente essas duas equações. Ou seja, né, não existe esse a. Isso quer dizer que a nossa equação diferencial, né, ela não tem uma solução dessa forma aqui, a seno de t. Ela não tem uma solução que seja múltiplo de seno de t. Então, nosso chute deu errado. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos tentar um outro chute, então. Sempre, né, olhando para esse termo aqui, o 2 seno de t. Bom, como a gente está trabalhando com função trigonométrica, múltiplo de seno de t não deu certo. Próximo chute, a gente poderia tentar um múltiplo da função cosseno de t.
Então, a gente poderia tentar e ver o que acontece. O que vai acontecer aqui, bom, eu nem coloquei os cálculos aqui, mas se a gente supor que a nossa equação tem uma solução que é múltiplo de cosseno de t, vai dar errado também. Não vai dar certo. Bom, então, múltiplo de seno de t não deu certo, múltiplo de cosseno de t não dá certo também. O que a gente faz agora? Bom, próximo passo, vamos tentar misturar seno com cosseno e vamos ver o que acontece. Então, aqui, na segunda tentativa, né, a gente vai supor que a nossa equação diferencial tem uma solução da forma a seno de t mais b cosseno de t. E aí, a gente vai tentar verificar, né, se existem constantes a e b de forma que isso aconteça. Como que a gente faz isso? Bom, vamos pegar a função que a gente construiu aqui, vamos substituir na equação diferencial. Isso vai gerar uma equação resultante e vamos fazer uma análise dessa equação resultante. Então, aqui eu também omiti a parte dos cálculos, mas substituindo a função y na nossa equação diferencial, a gente obtém essa equação que está aparecendo aqui. Menos a mais 3b menos 4a menos 2, que multiplica seno de t, mais menos b menos 3a menos 4b, que multiplica cosseno de t, tudo isso igual a zero. E aí, de novo, né, como seno de t e cosseno de t são linearmente independentes, a única possibilidade aqui nessa equação é que as constantes que acompanham seno de t e cosseno de t sejam iguais a zero. Então, a gente cai nessas duas equações aqui. Bom, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Preciso verificar agora, né? As incógnitas são a e b. Eu preciso verificar se eu consigo encontrar a e b que satisfaçam simultaneamente essas duas equações. Bom, resolvendo essas duas equações, né? A gente encontra a solução. A gente encontra que A é igual a menos 5 sobre 17 e B é igual a 3 sobre 17, né? Esses dois valores de A e B satisfazem simultaneamente as duas equações. E aí, com isso, então, a gente tem a nossa solução particular. O nosso chute agora deu certo. A função menos 5 sobre 17 seno de t mais 3 sobre 17 cosseno de t é uma solução particular da nossa equação diferencial. Tá? E aí, com isso, a gente resolve o exemplo. Aqui, de novo, o exemplo não estava pedindo a solução geral, mas vamos colocar aqui só para a gente usar os resultados da aula. Então, como que a gente montaria a solução geral, né, da nossa equação diferencial? A gente precisa conhecer uma solução particular, a gente já conhece, né, foi o que a gente acabou de fazer, e a gente precisa da solução geral da equação homogênea associada. Então, aqui, ó, essa parcela aqui, né, representa a solução geral da equação homogênea associada, e esse outro pedacinho aqui é a solução particular que a gente acabou de encontrar. Então, a gente tem também, nesse caso, a solução geral da nossa equação não homogênea. Antes de ir para o próximo exemplo, aqui tem uma observação que é bem útil para a gente para resolver alguns tipos de equação. Ó, aqui a gente tem uma equação não homogênea, mas ela tem essa cara. Y duas linhas mais P de t, Y' mais Q de t, Y igual a G1 de t mais G2 de t mais até uma determinada função Gn de t. Em que P, Q, G1, G2, Gn são todas funções contínuas em um mesmo intervalo aberto I. E aí vamos supor, né, que para cada J a gente conhece uma solução particular, né, vou chamar aqui YJ de t, uma solução particular da equação y duas linhas mais p de t, y' mais q de t, y igual a gj de t. Com isso, a gente pode concluir que essa soma aqui, y1 mais y2 mais até yn, é uma solução particular da equação 5. Tá? É uma observação fácil, né, de ser verificado. É fácil de verificar que isso é verdade, né? Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre ela, tá bom? Mas é de fácil verificação. Bom, então vamos ver mais um exemplo. Aqui, ó, encontre uma solução particular da equação y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 3 elevado a 2t mais 2 senos de t. Bom, se a gente olhar bem para a cara dessa equação e a gente pensar o que foi feito no exemplo 1 e no exemplo 2, o que a gente tem?
No exemplo 1, a gente encontrou uma solução particular da equação y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 3e elevado a 2t. No exemplo 2, a gente encontrou uma solução particular da equação y duas linhas menos 3y' menos 4y igual a 2 seno de t. Pela observação que a gente acabou de ver, uma solução particular dessa equação aqui, basta a gente somar então as duas soluções particulares que a gente encontrou, né? A do exemplo 1 e do exemplo 2. Então, pronto. Essa função aqui de baixo, né, que a gente pega a solução particular do exemplo 1 e a solução particular do exemplo 2, essa soma, ela é uma solução particular dessa equação diferencial aqui.